Hoje eu vou te ensinar como deixar a sua casa mais confortável, mais aconchegante, mais bonita, sem precisar de muito investimento. Eu sempre trago aqui para o canal os projetos que eu faço para os meus clientes, o que eu transformo nas casas, as soluções que eu trago para os meus clientes de decoração, deixar os apartamentos lindos. Mas hoje é um vídeo especial, um vídeo diferente, onde eu quero ensinar você o que você pode fazer na sua casa, sem muito investimento, para fazer uma grande transformação e melhorar tanto a parte estética, né, o visual da sua casa, quanto melhorar a sensação que você vai ter. E isso vai trazer muitos benefícios para você. Você vai se sentir melhor dentro do espaço, você vai se sentir até mesmo mais feliz, você vai se sentir mais realizado. É muito gostoso. A nossa casa tem que ser um espaço para a gente recarregar a nossa energia, para a gente, é um lugar que a gente tem que se sentir bem, que a gente tem que sentir que é o nosso ninho mesmo, é o nosso porto seguro. E para isso, ela tem que ser tanto bonita. Então essa questão estética é sim importante, mas tem muitas outras questões envolvidas que muitas vezes a gente nem faz ideia, que mudam bastante a percepção que a gente tem nesse espaço, as sensações que a gente tem. Isso pode mudar até o nosso humor, isso pode mudar o nosso relacionamento familiar, né? A gente pode se sentir melhor ali dentro, menos irritado. Uma das questões que eu vou trazer hoje aqui para você refletir é o quanto alguns detalhes podem melhorar até na irritabilidade das pessoas, tanto a sua quanto alguém da sua família que eventualmente pode estar passando por um momento que não está sendo tão fácil. Alguns detalhezinhos que a gente pode mudar na decoração da nossa casa pode fazer uma grande transformação na nossa vida, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então fica aqui até o final, que eu vou falar 3 coisas que você pode mudar imediatamente na sua casa e fazer uma grande transformação na sua vida. Mas antes de dar continuidade, quero te perguntar se você já está inscrito no canal. Se não está, por favor, se inscreve, porque aqui eu realmente gosto de trazer muito sobre arquitetura, design de interiores, projetos lindos, maravilhosos. Se você gostar desse assunto, curte esse vídeo, que assim você me ajuda a entender se é um vídeo relevante, se você gostou disso, se quer que eu traga mais vídeos assim para o canal. Não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou, quais as transformações que você vai fazer na sua casa, o que você já tinha, o que você não tinha percebido ainda. Por favor, conversa comigo, que eu adoro essa troca. Agora, se você não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. Eu sou a Dani Guardini, eu sou arquiteta há mais de 26 anos, eu tenho um escritório no Brasil de arquitetura e design de interiores em Campinas, há 26 anos, desde que eu me formei. Nosso escritório foi crescendo bastante, a gente já desenvolveu muitos projetos, já tenho 2 livros publicados, vários prêmios. Há 10 anos atrás nós abrimos a filial do nosso escritório aqui em Miami, e há 9 anos eu me mudei para cá. Então hoje eu moro nos Estados Unidos, continuo com o escritório no Brasil e tenho, né, há quase 10 anos o escritório aqui em Miami, onde eu moro, onde eu faço projetos de clientes muito especiais, são projetos incríveis, apartamentos milionários, oportunidade de trabalhar para um público muito gostoso. Eu desenvolvo realmente projetos muito bonitos, muito sofisticados, elegantes, mas algumas das coisas que eu uso nesses projetos super alto padrão, super high-end, são essenciais para qualquer projeto. E não obrigatoriamente a gente precisa investir muito dinheiro. Algumas dessas orientações que eu vou passar para você hoje, você não vai precisar gastar nenhum centavo para melhorar absurdamente a qualidade do seu espaço. Então é isso que eu quero trazer hoje. Soluções que vão fazer diferença na sua vida, sem que você realmente precise investir muito dinheiro ou eventualmente nenhum dinheiro. Depende muitas vezes com o que você já tem, os recursos que você já tem na sua casa, você consegue fazer grandes transformações. E o primeiro ponto que eu quero que você esteja atento no seu ambiente, aliás, antes da gente começar, uma coisa que é muito importante é você observar por ambientes, tá? Quando a gente vai falar no projeto de decoração, mesmo sendo um projeto de decoração de uma casa inteira, de um apartamento inteiro, a gente precisa observar os ambientes individualmente. É lógico que esse projeto, nessa decoração, quanto mais ela estiver em sintonia, né, estiver em harmonia entre todos os ambientes, mais agradável vai ficar. Porque quando a gente começa a ter ambientes muito distintos, muito diferentes uns dos outros, a gente acaba criando um certo conflito. Meio que parece uma amostra de decoração, quando você entra em um ambiente, ele é todo clarinho, você entra no outro ambiente, ele é todo escuro, você entra no outro ambiente, ele é todo colorido.
aí parece que as coisas não se conectam, não fazem muito sentido. E para o nosso cérebro, para que a gente flua bem, para que a gente se sinta bem nos espaços, isso tem que ter uma certa coerência. E tem que ter também uma coerência com quem a gente é. Eu gosto muito sempre de frisar que a gente tem que ter um projeto muito alinhado com a nossa essência, né? Com a sua essência, com quem é você, com o que faz sentido para você, o que é importante para você. Eu não gosto, quem me acompanha aqui já há algum tempo sabe que eu sou uma profissional que não sigo tendência, não sigo modismos, porque eu realmente acredito numa arquitetura focada na essência, né? Tem até uma frase que a gente tem em neon no nosso escritório, que fala menos tendência, mais essência. Aliás, se você não conhece o nosso escritório do Brasil, tem um vídeo aqui no canal, eu vou colocar o link dele aqui e vou colocar também na descrição desse vídeo depois, se você quiser assistir depois para conhecer nosso escritório do Brasil, vou colocar ele aqui embaixo. E tem lá o neon escrito menos tendência, mais essência, porque realmente é uma coisa que a gente acredita muito no nosso escritório e que a gente sempre coloca em prática nos nossos projetos, de compreender quem é cada um dos nossos clientes e traduzir essa essência do nosso cliente para um espaço construído, para um ambiente decorado. Dito tudo isso, eu gostaria de escolher hoje com você um ambiente para a gente poder pensar nesse ambiente, como a gente pode otimizar esses 3 pontos que eu vou falar hoje para um ambiente específico, tá? E eu vou começar com o ambiente da sala de estar, que é um ambiente que reúne toda a família, que vai estar todo mundo sempre junto, um ambiente que acaba sendo muito especial dentro da nossa casa. E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção no seu ambiente é distribuição e função. Não adianta a gente pensar no sofá, na cor da parede, nos detalhes de decoração, se esse ambiente ele não está com a função bem definida, tem que ser um ambiente funcional, tem que ser um ambiente prático, que funcione mesmo. A palavra já diz tudo, ele tem que funcionar. Não adianta nada ele ser lindo, maravilhoso e não funcionar. Então, para começar, a base desse projeto, desse ambiente agradável, desse ambiente gostoso, tem que ser um ambiente que funcione. Então, a função dele é muito importante que você observe se está sendo cumprida, né? Função e distribuição, porque é muito importante também você ter uma circulação adequada, você ter os móveis que se encaixam ali dentro, não importa quais são os móveis, não importa qual é o sofá, qual é a mesinha de centro, qual é o rack da televisão, não importa nada disso se a função e a distribuição não estiver bem alinhada. Então, com relação à função, a primeira coisa que você vai pensar é qual é a função, para que eu uso esse espaço, como é o uso dele. Então, eu vou dar alguns exemplos. É uma sala de estar que você vai receber pessoas ou que você gosta de se reunir com a sua família para conversar, e também assistir televisão, ou ela é só para vocês assistirem televisão? Qual é a função principal que você quer para essa sala? Porque, por exemplo, se ela é só para assistir televisão, o que você precisa mesmo é que você tenha um sofá confortável, que você esteja com ele virado, né, de frente para a televisão. Essa é uma função principal. Então, de alguma maneira, você tem que fazer com que isso aconteça. Se esse sofá estiver de lado para a televisão, se esse sofá estiver de alguma maneira, ou essa televisão não estiver bem alinhada, isso vai trazer uma sensação desconfortável para esse ambiente. Então, nem se você colocar o sofá mais caro do mundo, ele não vai estar legal, não vai estar bonito, não vai estar agradável, não vai estar funcional, não vai estar aconchegante, não vai estar acolhedor, não vai estar confortável. Então, você analisando isso, você consegue pensar qual a melhor distribuição para essa sala. Então, se a gente está falando que vai ter uma televisão ali, a melhor distribuição é que esse sofá seja um sofá confortável e que você consiga enxergar a televisão de uma maneira confortável. Ai, Dani, mas eventualmente eu gosto de receber alguém, eu quero sentar com a minha família para conversar. Então, se você tiver poltronas, né, cadeiras de apoio, preferencialmente poltronas. E não precisam ser poltronas grandes, podem ser poltronas mais sequinhas, se você não tiver muito espaço. Isso vai também depender, né? Depois eu vou entrar na questão de circulação, vai depender também do espaço que você tem para você ter uma circulação adequada. Aí você pode, então, colocar algumas poltroninhas, para diálogo, né? Que são lugares que permitem que você, sentado no sofá, consiga conversar com outra pessoa que está sentada do seu lado, que está sentada na sua frente. Então, você tem que ter dupla função para esse ambiente. Então, ele tem que ser um espaço de estar,
que você consiga assistir televisão, mas que ao mesmo tempo você também consiga ter momentos de diálogo com as pessoas, de conversa. Então você ter essas poltroninhas são importantes para você poder ter essa troca. O outro ponto que você precisa pensar é na distribuição, né? Nas distâncias, na circulação, por onde as pessoas passam. Quando você tem um espaço que você tem que atravessar por ele, você tem que ter algumas medidas de circulação mínima. Né? Lógico, tudo vai depender também do espaço que você tem, da realidade em que você está vivendo, qual o tamanho desse ambiente que a gente está falando. Quando eu estou fazendo um projeto dos meus clientes, que são projetos muito grandes, ambientes de sala de estar super espaçosas, a gente tem também que deixar uma circulação maior. Tem que ser proporcional ao espaço. Tem duas questões que a gente tem que tomar cuidado. Nem colocar um sofá muito grande, aquela sensação de elefante no pires, né, que aquela coisa fica desproporcional. Então o sofá, você não tem distância para a parede lateral, então você não tem como colocar uma mesinha lateral do lado do sofá, porque o sofá é muito grande para aquele espaço. Ao mesmo tempo, também não pode ser um sofá muito pequenininho que sobra um paredão vazio do lado, sobra um monte de espaço do lado. Então, essa proporção de espaços é uma coisa que precisa ser observada. E aí você vai, então, deixando espaços livres para que você possa circular. Muito grande, que eu tenho mais espaço de circulação, eu posso deixar 1 metro, 1,5 metro, eventualmente até 2 metros de passagem, fica aquele espaço gostoso de circulação. Quando a gente vai diminuindo, se eu tenho uma sala que tem 3x4, ela é bem pequenininha, não tem condição de eu deixar 2 metros de circulação, que é metade da sala é circulação, não faz sentido. Aí a gente vai diminuindo essa circulação. Mas para você ter uma ideia, o mínimo de circulação que você precisa é 60 centímetros, 70 centímetros. Isso já não vai estar tão confortável. Se a gente for pensar, 60 centímetros são 3 palmos, é isso aqui. Então, é uma circulação possível se eu tenho um apartamento muito pequenininho, muito pequeno, eventualmente, em alguns pontos, essa circulação vai ser necessária. Uma porta de banheiro pequena é 60 centímetros. Então, é possível passar por um espaço de 60 centímetros? É perfeitamente possível. Mas, como eu falei, isso vai depender muito do conjunto, da proporção que tem naquele espaço. Para uma sala grande, espaçosa, não faz sentido nenhum eu deixar uma circulação de 60 centímetros. Mas para uma sala que já é pequenininha, que já é compacta, é o que é possível de deixar. Mas tenta não deixar menos que isso. Principalmente se é uma circulação de muito acesso. Por exemplo, você tem a porta de entrada, você vai ter que passar por aquele espaço diariamente, com muita frequência. Tenta deixar mais do que isso. O ideal seria deixar pelo menos 80 centímetros. Me deixa saber se está dando para entender o que eu quero dizer, por favor, ou se está tudo muito abstrato. Eu preciso saber se eu estou conseguindo te ajudar ou não. Então conversa comigo e me fala o que você está achando disso. Segundo ponto que eu quero trazer para você hoje, que é muito importante para você ter qualidade dentro de um espaço, é a iluminação. Sempre que possível, permita que a iluminação natural invada a sua casa durante o dia, mas eu sei que nem sempre isso é possível. Quando a gente está falando sobre iluminação artificial, né, o complemento de iluminação que a gente precisa, em teoria, o ideal seria que essa iluminação natural fosse suficiente durante o dia, a gente só precisasse dessa iluminação extra durante a noite. O ideal é que a gente tenha iluminação mais amarela, porque também por uma questão de saúde. Agora eu vou falar uma coisa que é importante para você. Eu vejo muita gente falar, ai, iluminação branca é brega, não faça isso, tá tudo errado. Gente, eu sou a pessoa mais contra essa história de brega. Eu acho que tem coisas que Dani, não gosto, tem coisas que eu acho mais bonito, tem coisas que eu não faria de jeito nenhum na minha casa, mas eu acho tão delicado isso de falar isso é brega, isso não pode, isso é proibido. Eu não sou assim. Eu gosto de explicações, o porquê que eu não usaria aquilo, porquê que eu não gosto daquilo, e eu não gosto da luz branca, porque eu sei que a luz branca, ela prejudica a nossa vida. A luz branca nos deixa muito atentos. Se a gente for pensar na luz branca na natureza, é aquela luz do meio-dia. A luz que a gente tem que estar mais acordado, mais produtivo. A luz amarela é a luz do nascer do sol, que é aquela luz que está nos preparando para o dia, e a luz do pôr do sol, que é aquela luz, mas vai ficando mais amarelinho, o céu vai ficando mais alaranjado, que é uma luz que está nos preparando para o descanso à noite. Então, se a gente vai pensar que durante o dia o ideal é que a gente tenha a luz natural, então ela vai ser uma luz mais branca durante o dia, e a hora que a gente vai precisar da luz artificial é a hora que essa luz natural está se pondo. Então,
a luz amarela é melhor, porque nós vamos começar a entrar num processo de desligar durante a noite. Se de repente a gente deixa aquela luz branca, o nosso sono vai ser prejudicado, a qualidade do nosso sono vai ser prejudicada. Então, muitas vezes você não está dormindo direito, você não sabe por quê. Eventualmente é por conta de luz branca ou muita intensidade de luz. E a luz branca e a luz amarela não tem nada a ver com a quantidade de iluminação. Então, o ambiente pode estar escuro, pode não ter quantidade de luz suficiente, sendo luz branca ou sendo luz amarela. Não tem absolutamente nenhuma relação uma coisa com a outra. A luz amarela ela só é mais aconchegante, ela é mais suave, ela é mais amigável para o nosso organismo do que a luz branca, que nos deixa em estado de alerta. Faço questão de usar a luz mais amarela porque ela realmente deixa o ambiente muito mais aconchegante e faz muito melhor para a nossa saúde. Então, sempre a luz amarela e, se possível, ainda fazer efeitos de luz, abajur, quando você está fazendo, né, reforma, você possa colocar um LED, colocar alguns efeitos de luz que você possa brincar com essa iluminação, eventualmente deixar uma acesa, outra apagada, fazer efeitos de luz que eu acho que são sempre muito agradáveis e trazem muita sensação de acolhimento. A luz é um dos fatores fundamentais para deixar o ambiente mais aconchegante. Então, isso tudo influencia nessa percepção que a gente vai estar dentro daquele espaço, essa sensação de acolhimento, de recarregar nossa energia. Então, a iluminação é muito importante. E o terceiro item que eu vou trazer para vocês hoje, a terceira orientação que eu quero dar para você realmente fazer uma transformação na sua casa é a questão de acústica. Um dos fatores que mais, inclusive estudados cientificamente, comprovados cientificamente, um dos fatores que mais nos trazem irritabilidade e vários prejuízos para a nossa saúde é a acústica. É som, é reverberação do som, um som que nos atormenta, acaba com o nosso dia. Então, se a gente procurar trazer essa questão de acústica para a nossa casa, melhorar a questão de acústica na nossa casa, a gente vai melhorar o nosso conforto, a gente vai se sentir melhor lá dentro, vai diminuir essa questão de irritabilidade, tanto nossa quanto, né, da nossa família, das pessoas que a gente ama e que estão ali dentro. Ah, tá, Dani, entendi. Então, o som, a reverberação do som é ruim, a acústica é importante, mas o que eu faço? Eu não faço a menor ideia como eu posso melhorar a acústica da minha casa. Então, é isso que eu quero te trazer. Quais são os recursos, quais são as ferramentas que você pode usar para melhorar a acústica na sua casa? O que acontece? Vamos entender isso. O som, ele tem as ondas, né? Acho que a maioria das pessoas já entendeu isso. E quando a gente tem elementos muito lisos na nossa casa, então, vidro, piso de porcelanato, a própria parede pintada, quanto mais liso são esses elementos, mais a reverberação do som acontece. Então aquele som bate naquilo e ele volta e daí começa a virar uma bagunça de ondas, que é isso que irrita o nosso cérebro, aquela bagunça de ondas de som, né, que acaba virando barulho, vira um ruído. Isso que é o que nos atormenta, que nos faz mal. Então quanto mais a gente trouxer de elementos que tenham textura, que tenham mais rugosidade, que esse som seja absorvido e não reverberado, não volte, não bate e volta, quanto mais ele seja absorvido por esses elementos, melhor a acústica do ambiente. Por isso que em ambientes superacústicos tem aquelas espumas que parece uma caixinha de ovo, porque eles têm muita saliência, eles têm muita textura. Mas na nossa casa, a gente não vai encher a nossa casa, a parede com espuma, com caixinha de ovo. Quais são os recursos que a gente pode usar na nossa casa? Coisas que melhoram a acústica. Então, se eu tenho um piso muito liso, colocar um tapete. Se eu tenho muita superfície de parede, elementos amadeirados. Tudo bem, cansou do ripadinho, mas o ripadinho é uma excelente ferramenta para melhorar a acústica de um ambiente. Então, não quer o ripadinho? Coloca alguma coisa madeirado que já ajuda. A madeira é menos lisa do que uma parede pintada. Ou, de repente, colocar um papel de parede que tem um pouquinho mais de rugosidade, isso vai ajudar. Tecido, quanto mais tecido a gente tiver, então, entre um sofá, por exemplo, um sofá de couro e um sofá de tecido, o sofá de tecido vai ajudar mais na absorção desse som, minimizando a reverberação. O tapete, cortinas. Então, tudo isso são ferramentas, são elementos que vão ajudar você a melhorar a acústica do seu ambiente.
Você está vendo que com conhecimento e com alguns recursos, que você não precisa obrigatoriamente investir muito dinheiro, comprar coisas caras, marcas caras, produtos caros, você já melhora a qualidade de vida, você melhora a sua saúde física e mental dentro de um espaço. E isso é fascinante. Então é importante, é fundamental que seja bonito. Isso realmente vai fazer diferença na sua vida. Mas não é só isso que importa, tem outras questões que também vão fazer diferença e era isso que eu queria trazer para você hoje. Essas 3 orientações para melhorar a qualidade de vida e deixar a sua casa mais aconchegante, mais confortável. Então me deixa saber, se você gostou desse vídeo, por favor, curte muito para eu saber que você realmente gostou. Se você achar que ele pode ser interessante para ajudar outra pessoa a melhorar a qualidade de vida dela, se é um conhecimento que você acha que vale a pena você compartilhar com outra pessoa, me ajuda a compartilhar isso e me deixa saber aqui embaixo qual desses você vai mudar na sua casa, qual desses, ou se tudo isso você já tinha pensado antes, me conversa comigo que eu adoro essa troca e espero que você tenha gostado. Muito, muito obrigada e até o próximo.